Fala galera, beleza? Aqui é o Tecos, do canal do Tecos, e estamos aqui em live para comentar mais uma vez sobre o episódio da semana de Kimi to Idol Precure. Dessa vez para falar do episódio 18, mais um episódio aí seguindo com a Zukyun e com a Kiss, né? E os mistérios, quem será que são elas? Mas antes de eu comentar desse episódio, eu gostaria de agradecer aos membros do canal, incluindo o Edu e o LBR. E se você quiser apoiar o canal, clique no botão aqui embaixo, do lado do botão de se inscrever, confira os planos e os benefícios e me ajude a continuar produzindo vídeos por aqui. Mas, se você não puder, o like e a inscrição são sempre muito bem-vindos, beleza? Então, sem mais delongas, bora falar do episódio. Para resumir, em geral, esse foi um episódio bem simples, né? Dá para resumir esse episódio em que o idol, o Sakura, se tornou fã de alguém pela primeira vez em sua vida, né? Então, a Sakura ficou apaixonada pela Zukyun e nesse episódio ela vai lidar com isso, né? Então o episódio começa ali com a Zukyun e com a Kiss, né? E a Zukyun olhando assim pelo horizonte da cidade, falando assim, então essa aqui que é a cidade de Hanamichi, né? E a Kiss assim, então ela realmente não se lembra de nada. Então, pelo que deu a entender, a Zukyun não lembra de absolutamente nada e a Kiss tem vagas lembranças, né? Então fica a dúvida aí, o que exatamente a Meroron perdeu, né? Que a Zukyun aparentemente perdeu a memória, todas as memórias dela com as garotas, e a Meroron não perdeu as memórias do que aconteceu, né? Então fica a dúvida aí o que a Meroron trocou exatamente. Eu chutei ali que seria o amor pela Zukyun, mas, bom, não sei, não dá pra saber ainda. E aí, esse aqui era a preview do episódio anterior, já tinha isso aí, e eu achei que isso era uma cena real, mas na verdade é só a Sakura sonhando, né? Mas é bem engraçado. E aí, a gente começa com uma cena na escola, mostrando aí que a Zukyun e a Kiss estão bem populares, né? O pessoal tá até teorizando que todo aquele caos que aconteceu no show foi pra apresentar a Zukyun e a Kiss, né? E aí, seguindo aí, a Sakura, ela tá toda extasiada, ela tá toda encantada, só pensando na Zukyun e não repara em nada ao seu redor, né? Então todo mundo fala, nossa, ela gostou mesmo da Zukyun, né? E aí a Kokoro, ela entende que a Sakura finalmente se tornou fã de alguém, né? Em japonês eles falam assim, que você tem uma oshi. Oshi é aquela pessoa que você apoia, que você é muito fã, que você dá a sua vida por ela, né? Oshi, né? Você conhece aquele anime Oshinoko? Então o oshi vem disso, aquela pessoa que você apoia muito, de paixão. Então a Kokoro, como é entendida nesse assunto, né? Ela explica ali que a Sakura tá entrando no pântano, que é aquele momento que você fica tão imerso nessa paixão, né, do seu ídolo, que você não consegue pensar em mais nada, você só pensa nisso, como se você estivesse se afundando num pântano, né? E a Kokoro é que melhor entende isso, porque ela sempre foi muito fã da Wink e da Idol, né? E aí vão seguindo aí, né? Elas estão no clube e o pessoal pergunta pra cada uma delas qual que é a Idol Precure favorita delas, né? Pergunta pra Wink, que ela fala, eu gosto de todas menos da Wink, né? Que ela não quer se achar, né? Mas o pessoal não sabe que ela é Wink e tal, então fica um negócio meio estranho, né? O pessoal fala assim, mas eu gosto da Wink, ela é legal. E ela fica meio até sem jeito, né? Enfim, divertidas interações. Perguntam pra Sakura, ela fala que gosta da Kokoro, da Kyun e da Wink, mas que a favorita dela é a Zukyun. A minha favorita tá virando a Zukyun também, porque a Zukyun é da hora demais. E aí, papo vai, papo vem, Tanaka tá pensando assim, eu acho que eu vou pra Kirarando pra ir atrás do Purirun e da Meroron, que faz tempo que eles não voltam, né? A Sakura até dá uma assistida no vídeo da Purirun e ela fica pensando, onde é que será que ela foi, né? Mas fica meio que por isso mesmo. Então, vamos seguindo já para o monstro da semana, que é uma garota que gostou bastante do penteado da
Cure Kiss e resolveu imitar. Vocês já fizeram isso? Vocês já viram um personagem de anime, de jogo, qualquer coisa, e fala assim, cara, eu queria ter o penteado desse personagem. Aí você vai lá no cabeleireiro e você mostra a foto do protagonista de Solo Leveling e fala, corta igual. Então mais ou menos isso que aconteceu aqui. Né? Inclusive, muito bonito o cabelo da Kiss, deve dar um trabalho do caramba de fazer e de manter isso aí. Né? Sai daqui, editor de vídeo, não quero. E aí então ela se torna, fica dentro da... Sai daqui, editor de vídeo. Fica dentro aí do Makuranda, né? Kuraiaminda, falaram na live passada. E aí, no momento do desespero, aparece a Zukyun e a Kiss. E a gente tem... Calma aí. Antes, né, dos ataques delas, o... Como é que é? É o Kat e o... Qual é o nome do outro? Ah, esqueci o nome do outro. O outro que não é o Kat, ele fala assim, quem são vocês? E a Aido começa a explicar, não, elas são a Zukyun e a Kiss, como você não conhece, elas são muito incríveis e tudo mais. Engraçado, no geral esse episódio foi bem engraçado, né? Então, ela começa a explicar, e aí a gente tem os ataques da Kiss e da Zukyun. Muito bonito o ataque da Kiss, gostei bastante. Muito bem animado, né, bem legal. E o da Zukyun foi bem massa também. Eu gostei mais do da Kiss, mas o da Zukyun foi... Caramba, olha esse efeito aí. Parece que ela tá dando uma Genkidama, um Rasengan. Muito massa. Mãe, eu quero cortar o meu cabelo igual desse personagem aqui, mostrando a foto do Yugi. Sim. Cabelo de 3 cores espetado, né? Meu sonho. Então a Cure Idol agradece muito a Zukyun, ela fica toda nervosa e tal. E ela pergunta se elas podem ser amigas, né? A Zukyun, querendo responder que sim, é impedida pela Kiss, que fala, não, vambora. E aí ela vai embora e ela fica em dúvida, né? Por que elas não podem ser amigas? E a Kiss dá uma desconversada lá. Mas provavelmente é porque a Kiss tá com medo da Zukyun se envolver e começar a relembrar, e isso começar a atrapalhar ela, fazer ela perder os poderes. Eu acho que é algo do tipo, sabe? Tipo, se você se lembrar delas, você vai perder seus poderes, você não vai poder ajudar elas e, consequentemente, não vai poder cumprir a promessa que você fez de proteger a Cure Idol. Porque a Zukyun esqueceu de tudo, menos que ela tem que proteger a Cure Idol. Então, ela se mantém focada em sua missão, mesmo sem entender a sua própria motivação, né? Esse arco já saiu meio que um vazamento dos próximos episódios, dos títulos, e vai durar mais ou menos uns 2 ou 3 episódios, né? Esse arco da Zukyun sem memórias. Foi o que eu falei mais ou menos, eu falei, vai durar uns 5 episódios, eu acho, ou mais, queria que fosse mais, mas uns 5 episódios eu acho que já tá muito bom, né? Então vamos ver como é que vai se suceder esse arco da Zukyun. E, bom, esse episódio eu achei muito simples. Realmente não tem muita coisa assim pra comentar. Foi basicamente a Idol toda apaixonada pela Zukyun e tentando entender isso. E a gente pegando algumas pistas mais ou menos de como funcionou essa troca da Zukyun e da Kiss pra obter poder. Além de, claro, a gente ver os ataques dela que foram bem legais. Então, no geral, bom episódio, gostei, mas não tão bom quanto o episódio anterior, que sim, foi incrível, né? O episódio anterior e o episódio 17 e 16 foram excelentes. Esse foi só ok, mas bem divertido. Eu dei umas risadas boas ali com a Sakura e com a Kokoro, né? No geral, Kimi no Uo do Precure segue sendo uma temporada excelente e eu tô empolgado pra ver o que eles têm pra nos mostrar. E vocês, o que estão achando de Kimi no Uo do Precure? Comentem aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!